Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo LIDE, na pessoa do seu presidente, meu querido amigo Drayton, também cumprimentar o presidente da OAB Pernambuco, o presidente Rony Duarte, cumprimentar os demais membros da mesa e todos aqui presentes. Na verdade, eu gostaria de fazer uma confissão inicial. Ontem à noite, recém-chegado de São Paulo, estava eu com o professor Heleno, debatendo, enfim, alguns dos temas que hoje serão aqui discutidos, e entabulávamos a ideia de que cada vez mais o direito penal se vê próximo do direito tributário, as questões econômicas acabam sendo permeadas pelo direito penal e, enfim, temos uma grande comunhão de ideias. Isso, me parece, fica absolutamente constatado após a exposição do professor Heleno, em especial com 3 destaques que fez ele. A ideia da segurança jurídica, a ideia do problema sintomático da corrupção, quanto mais nesta hora lava-jato em que vivemos, e também a ideia de efetividade de modo geral. Estes problemas pontuados, segurança jurídica, corrupção e efetividade, estão a perturbar de modo bastante sintomático o criminalista nos dias de hoje, de modo geral. Isso talvez explique até, não é, o verdadeiro pavor que o criminalista acaba por sentir face a tantas recentes condenações de empresários, de pessoas que até então não costumavam frequentar as páginas policiais. Eu tenho para mim que isto se explica por 2 razões, talvez 3. A primeira delas, e aqui eu compartilho a angústia com os criminalistas também presentes, a primeira delas é o fato de que o advogado, e quase todos aqui foram formados num pensamento penal mais clássico, mais fechado, de um direito penal que eu costumo dizer do furto e do roubo, não é? Nós identificamos o dano, nós identificamos a figura criminosa, nós identificamos o criminoso. Mas isso muda de forma bastante sintomática nos últimos 20 anos. E o Brasil, tardiamente, se percebeu disso muito recentemente. O professor Heleno destacou toda a influência da OCDE, de organismos internacionais, falou ele de soft law, de hard law, como se fosse este um problema tributário. Ele o é, mas ele é também um problema penal. Desde os anos 90, a OCDE começa a ter também preocupações criminais. E isto fica absolutamente evidente, não é? No momento, por exemplo, da queda do bloco comunista, aonde, por exemplo, o G7 começa a buscar novos inimigos a serem combatidos. E os inimigos vão estar focados na questão das drogas, na questão dos dinheiros sujos, na ideia da corrupção. Isto, aliás, acaba por explicar toda uma série de legislações que vêm ao reboque. E estas legislações que visam uma ideia de integridade, de efetividade, acabam por desbocar na nossa atual Lei 13.254. Eu tenho participado, juntamente com o professor Heleno me obrigou a estudar um pouco deste tema, porque me chamou ele quando estava a fazer alguns dos estudos iniciais sobre como poderia ser efetivada a regularização de ativos, me instigou ele a estudar um pouco mais sobre isso. Me desterrou para a Europa durante 3 meses,
onde fiquei eu fazendo alguns estudos comparados com outros sistemas. E a partir de então, temos, ao longo desses últimos meses, frequentados inúmeros debates sobre isso. E, normalmente, a questão criminal incomoda muito ao empresário, ao fulano que está pretendendo regularizar os bens. Na verdade, se eu busco uma segurança jurídica, na verdade, eu vou encontrar, com as interpretações que têm sido postas à lei, na verdade, 4 ou talvez 5 pontos de insegurança jurídica. E isso é que está, talvez, tomando um pouco a credibilidade do programa. O programa é bastante seguro. Penso que temos 4, eu vou tratar com os senhores muito rapidamente, de 4 ou 5 dos pontos que me incomodam em relação ao que se tem dito da lei. Em primeiro lugar, é de se imaginar aqueles que foram alfabetizados no direito penal do furto e do roubo, que a manutenção de valores no exterior não deveria ser exatamente a conduta mais reprovada do universo. Era algo mais ou menos comum. Como era comum também, disse aqui o professor Heleno, uma certa flexibilidade em termos negociais com o funcionário público ou com outros tantos meios. Mas vejam, senhores, que, apesar de ser o que eu chamo de crime artificial, a manutenção de depósitos no exterior sempre foi, desde 86, visto sim como crime. O que pretende a nossa Lei 13.254? Regularizar bens de origem lícita. O que gera uma primeira dúvida: como é que eu posso regularizar bens de origem lícita se eu estou falando já de uma pré-existência de crime? Na verdade, há de se imaginar uma origem remota lícita, não é? E uma situação existencial talvez irregular. A origem lícita há de descartar qualquer situação mais gravosa em termos corrupcionais, em termos de drogas, em termos outros. E justamente por isso, a lei vai ofertar um benefício penal, disse aqui o professor Heleno, uma anistia a situações pontuais de determinados crimes. Que crimes seriam esses? Crimes, por exemplo, de sonegação fiscal, crimes de sonegações previdenciárias, crimes de falsidade em termos de declaração, crime, e esta seria a jabuticaba brasileira, que torna o programa, a situação do Brasil diferente de outros países, crimes de evasão de divisas, crimes pontuais de lavagem de dinheiro, quando o crime antecedente diz a respeito a situações também mencionadas em relação à existência ou à manutenção dos dinheiros. Assim, eu poderia imaginar que os depósitos no exterior, vistos no momento T-1, seriam vítimas ou seriam potencialmente anistiáveis. A ideia, num T-2, da origem ilícita, não. Se eu colocar isso de forma gráfica, eu consigo entender um pouco como que eu anistio uma parte e como que eu deixo de anistiar outra parte. Ora, mas isso não ou isso não se mostra um problema tão sintomático assim. As questões sintomáticas, verdadeiramente sintomáticas, vão ser vistas em certas interpretações que têm sido dadas em relação à lei. A maioria dos senhores já deve ter ouvido falar que um dos grandes debates aqui é se a lei deve ser interpretada em relação a uma foto ou em relação ao filme, não é? Ou a um dado de realidade ou a uma situação de presunção. Ora, é de se imaginar que a lei prevê que as pessoas, e faz isso, por exemplo, no artigo 1º, parágrafo 1º, que as pessoas devem declarar a situação de seus, no caso, pessoas físicas, a situação de seus depósitos no dia 31/12/14.
Se fosse isso, ou se de fato assim deve ser entendido, eu estaria a dizer de uma realidade estática num determinado dia. Ocorre que, em alguns momentos, a lei e também a Receita têm dito, não, o que eu quero saber é a leitura de um filme, a situação existencial, também em relação a valores não mais existentes em 31/12. E toma para isto, inclusive, a referência a prescrições penais. E daí o que o professor Heleno disse com tanta propriedade. Vejam, senhores, aqui graficamente, eu teria a foto em 31/12 ou o filme existencial em todo momento prescricional anterior. Ora, isso se repete em algumas colocações um pouco infelizes da Receita, em especial nas perguntas e respostas de número 39, ou, publicada ontem, perguntas e respostas de número 50. Por que eu digo, e isso tem sido um debate bastante intenso entre os criminalistas. Os criminalistas normalmente dizem, bom, desde um ponto de vista conservador, há de se imaginar o filme, garantindo-se uma segurança completa ao declarante. É verdade, só que isso pode tornar o programa inviável, conforme tenha sido a movimentação anterior. E mais do que isso, me parece que, em termos racionais, eu não posso imaginar a questão do filme. E eu lhes digo por quê. E pego aqui o exemplo do que eu chamei de jabuticaba brasileira, do exemplo do artigo 22, parágrafo único da 7492. A ideia de evasão de divisas, disse o professor Heleno, desde 2001, é vista em relação às declarações. Como o Banco Central, por exemplo, entende que deve ser feita a declaração em relação à evasão de divisas. Deve ser feita, por exemplo, segundo a resolução 3.854, em relação à database de 31/12 de cada exercício. Vale dizer, se eu tiver um depósito em janeiro, outro em março, outro em abril, outro em setembro, mas efetivar uma retirada antes do dia 31/12, eu não tenho o crime na modalidade manutenção de divisas. Recordo aos senhores um caso bastante sintomático, havido na Ação Penal 470, o conhecido caso do Mensalão, onde um conhecido publicitário foi acusado de ter uma conta nos Estados Unidos, em Nova York, e da tribuna o defensor sustentou o seguinte, disse ele aos ministros, excelências, crime não houve, a manutenção não era presente no dia 31/12 daquele exercício. Ora, a lei brasileira toma como lógica existencial a ideia redacional da evasão de divisas. E se assim o faz, eu não posso fazer outra leitura que não fosse a ideia da foto. Não é? A ideia de uma presunção. Mas eu tenho outras situações que eu poderia colocar como fomentadoras de uma insegurança jurídica, e vou me adiantar só para deixar claro aos senhores. Uma situação incômoda e que escapou ao controle do professor Heleno, porque isso se deu por todas as vicissitudes do Congresso Nacional, é que a lei acabou por ser aprovada somente em 16. O que me criou um vácuo, a lei prevê anistia antes de 14 ou até 14, me criou um vácuo de ano e poucos meses. O que se faz ou o que se deve imaginar se aconteceram incorrências, depósitos, movimentações em 15, por exemplo? Ora, eu só posso imaginar, desde um ponto de vista racional também, que os efeitos de anistia que deitam sombra para trás devem deitar sombra para frente,
após a regularização. Isto aqui, por óbvio, é uma leitura que faço eu, mas uma leitura em busca de uma certa racionalidade. É óbvio que eu não, já há muito tempo deixei de confiar no bom senso de determinadas autoridades, mas me parece que isto aqui há de ser a leitura que deve vingar. Duas outras situações, eu vou correr um pouco, para poder ter um debate com os meus caríssimos colegas. Duas outras situações têm sido motivo de incômodo e de muita procura, por exemplo, em relação a opiniões de minha parte, de pareceres, enfim. O artigo 11 da lei estabelece uma limitação bastante complicada em termos da aplicação dos efeitos da lei a detentores de cargos, empregos ou funções públicas de direção ou eletivas. Esta previsão foi posta e foi inserida de última hora por um queridíssimo amigo meu, deputado de São Paulo, mas muito em função do que se passava na Câmara dos Deputados naquele momento, e em especial as acusações que eram postas ao seu presidente. Só que sou obrigado a confessar aos senhores, a redação não é exatamente um primor de técnica jurídica. Por quê? Porque esta redação não se acopla, por exemplo, às previsões do que vem a ser funcionário público em termos penais, vistas no artigo 327, porque esta redação não se acopla, por exemplo, à ideia de pessoas politicamente expostas, vista na legislação de lavagem de dinheiro, porque esta redação não se acopla necessariamente em termos de direito administrativo de modo geral. Isto é um problema, não é? Vejo, senhores, que aqui falo em nome próprio, eu que fui até pouco tempo chefe de departamento da minha faculdade, eu estaria afastado da aplicação do programa. Por quê? Porque eu sou chefe de departamento. Mas pergunto, o senhor sabe o que um chefe de departamento faz? Não é? Eu não ordeno despesa, eu não pago ninguém, eu simplesmente mando dos meus colegas, mando eles estarem em aula, ponto. Teria a lógica da lei uma relação excludente a esta função? Me parece que não. Me parece que isto aqui tem que ser visto especificamente com o que o direito administrativo vai entender por funções eletivas ou de direção. Não é? O que as normas regulamentares assim o prevêem. Uma outra situação diz respeito, e aqui só recordando a pontuação do professor Heleno, às situações de exclusão do programa. E este debate já tive aqui com algumas colegas aqui presentes, a doutora Fabiane. Como que eu posso imaginar uma exclusão do programa nessas condições? Diz que será excluído do programa o contribuinte que apresentar declarações ou documentos falsos relativos à titularidade de condições. Pergunto, em termos de alta indagação, a declaração falsa é falsa no seu todo ou é falsa em termos parciais? Essa é a dúvida, não é, que os tribunais vão ter que começar a responder a partir de novembro. Eu tenho receio, eu gostaria de sustentar que só pode ser excluído do programa quando a declaração for falsa num todo, mas eu tenho um receio que, a exemplos de outras realidades, isto se dê também de forma parcial. Por último, eu gostaria só de mencionar aos senhores, porque essa é uma dúvida bastante corrente, como pode, aí os debatedores com certeza vão querer tocar nesse ponto, como eventualmente o Ministério Público ou as autoridades vão poder utilizar dessas informações, em que condições, para investigações futuras. Eu tenho medo e receio do que isto vai se dar, porque eu já debati com procuradores da República de São Paulo, que estão a dizer que vão tentar cruzar certas informações. A lei, de todo modo, garante que essas informações não deveriam ou não poderiam ser utilizadas como único indício para uma investigação. De todo modo, é algo também a ser respondido num momento
futuro. Ponto finalizando, eu só devo dizer que eu concordo, como não poderia deixar de ser, na totalidade com o professor Heleno, quando diz ele da necessidade do programa, da adesão ao programa, ser acompanhada por profissionais competentes, por profissionais habilitados, mas não só profissionais monotemáticos. Isto aqui tem que ser visto numa realidade penal, porque vamos lembrar que o benefício, que a oferta de benesse é penal, mas também é tributário. Muito obrigado.